Olá a todos e a todas, estamos aqui presentes para mais um vídeo de História em Alguns Minutos. É o canal em que tenta mostrar um pouco de história sobre pequenas coisas do dia a dia. Pelo menos é a intenção desse canal, não sei se consegue. Se quiserem comentar, podem comentar ali embaixo. Bem, hoje o vídeo vai abordar um pouco um símbolo natalino de grande relevância, que muitas crianças dão pulos de pirueta de alegria quando visualizam esse símbolo natalino. Vamos falar sobre Papai Noel. Aquele bom velhinho de barba branca, com bochechas rosadas, simpático, com aquele olhar bem alegre e divertido, pronto para dar presentes para criancinhas descendo pela chaminé e entrando nas casas. Não me pergunte como ele entra nas casas brasileiras, já que não tem chaminé, e colocando os presentes embaixo das árvores de Natal com o auxílio de suas renas e de seu trenó mágico. E com o auxílio, é claro, de seus duendes simpáticos que ajudam a construir toda uma infinidade de brinquedos durante o ano todo para entregar para essas crianças. Não podemos esquecer de sua roupagem característica. Aquele velhinho gordinho com a roupa vermelha, com algumas características em branco, principalmente na manga. E não podemos esquecer do seu gorro vermelho e de sua bolinha branca e do seu cinto simpaticamente preto. Bem, pelo menos é assim que a gente conhece o Papai Noel. Pelo menos foi assim que eu conheci o Papai Noel. Não sei se vocês conheceram outro tipo de Papai Noel. Só curiosidade. Papai Noel no Brasil tem como Noel ali depois do papai, porque o Noel na verdade seria baseado na palavra francesa de Natal. Então seria Papai Natal se fosse traduzir o negócio ao pé da letra. Bem, mas esse vídeo não vai ser para ficar contando quem sabe, acredita ou desacredita, quem acha que existiu ou não Papai Noel. O objetivo desse vídeo é trazer um pouco o processo histórico até a gente conhecer esse Papai Noel, como ele é representado hoje em dia na mídia, nos filmes, nos desenhos animados. Senhoras e senhores, não foi sempre assim que o Papai Noel foi representado. E é exatamente esse o objetivo do vídeo, trazer alguns momentos históricos mostrando algumas influências sobre essa construção desse grande símbolo natalino. Talvez uma das origens para a lenda do Papai Noel. Digo uma das origens porque vai que existam outras origens, outras influências, outras construções que aqui não vão ser mencionadas. Mas uma das grandes influências mais antigas que trouxeram grande relevância para toda essa construção do Papai Noel como conhecemos é a história de uma pessoa que teria realmente existido, que é o São Nicolau, o santo católico. É claro, ele só virou santo depois de morto. Na verdade, ele era um bispo. São Nicolau foi um bispo que teria nascido mais ou menos em 280 depois de Cristo e morrido mais ou menos em 350 depois de Cristo. Ele teria nascido na Turquia, ele teria seguido a carreira, como eu já disse, religiosa, ele virou bispo. Ele teria entrado em conflito com uma série de pessoas poderosas que não eram favoráveis à religião cristã naquele momento. Ele também teria entrado em conflito com uma série de indivíduos dentro da igreja também, tanto que ele não pôde subir mais a sua carreira pelo fato que ele entrou em conflito com uma série de pessoas poderosas dentro da igreja. Lembrando que desde aquela época, ainda hoje em dia, existem muitos conflitos entre teologias, pessoas que acreditam em uma coisa e outras que acreditam em outra, até dentro da própria igreja. Bem, católica no caso. O que eu posso dizer sobre ele, já que não é isso que influenciou a lenda do Papai Noel como conhecemos. O que teria sido a inspiração desse Nicolau para a história do Papai Noel? Conta-se que quando São Nicolau era vivo, ele era uma pessoa muito caridosa, que ajudava as pessoas necessitadas, dando dinheiro para elas, dando sacos de dinheiro. Conta-se que ele ia na casa dessas pessoas e colocava sacos com moedas de ouro próximos à chaminé. Percebam aqui então o sentido da chaminé aqui por trás dessa história.
Ele também era uma pessoa muito caridosa, que estava sempre relacionada com crianças, gostava muito de crianças, gostava muito de pessoas ajudar pessoas necessitadas. Tem toda essa construção por trás de São Nicolau. E de fato ele era um símbolo muito relevante para uma série de países naquela região, já desde o fato de ele acabou virando santo. Por algum motivo ele tinha alguma relevância simbólica já naquele momento. Ele virou São Nicolau. E seria comemorado mais ou menos no dia 6 de dezembro. Não tenho certeza se é exatamente essa data. Mas em algum dia ele é comemorado o dia de São Nicolau. Eu acho que é 6 de dezembro. O que acontece? Como ele foi virar uma representação natalina, de fato? Conta-se que em determinado momento especialistas ou teólogos, não sei exatamente quem, foram estudar um pouco esses santos e conectaram a história de São Nicolau, toda essa história por trás de São Nicolau, com o Natal, fundindo assim e formando esse símbolo de São Nicolau Natal. Essa relação São Nicolau e Natal. Ele era uma boa representação do espírito natalino, espírito de ajuda, de solidariedade, blá 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 blá. Bem, perceba então aqui essa conexão agora de São Nicolau com o Natal. Ok. Mas vocês têm que compreender que naquela época, São Nicolau ele era representado não com roupas vermelhas como conhecemos hoje em dia. Ele era representado com roupas de bispo. Faz todo sentido, já que ele era um bispo. E posteriormente, esse São Nicolau, de fato, ele era representado, quando foi se esvaindo um pouco essa característica de bispo, para uma característica mais popular, no sentido que as regiões iam se apropriando desse indivíduo histórico como um indivíduo lendário. E foi se modelando para uma pessoa que vinha com roupas de inverno. Parem e pensem. Esse símbolo de São Nicolau com o Natal se originou na Alemanha, eu acho, próximo da Bavária, nessa região mais ou menos. E é uma região bem fria, uma região bem gelada. Então, tinha que se adaptar a determinadas características o personagem que estava sendo construído. A personagem, no caso, que era o São Nicolau. E ele foi colocado como um indivíduo que vinha com roupagens de inverno, geralmente das cores marrom ou verde escuro. É claro que uma série de simbologias foram sendo acrescentadas de acordo com cada região. Cada região foi se apropriando desse símbolo, de sua forma. E foram se espalhando esse São Nicolau agora por várias regiões, ganhando vários nomes e várias características particulares em cada região. Só que ele não é nem um pouco parecido com o Papai Noel. Então, quando foi que realmente apareceu todas essas características do Papai Noel que conhecemos? Aqui no Novo Mundo, nos Estados Unidos. Um poeta, em 1822 ou 1823, não tenho certeza exatamente de qual foi a data de sua publicação do seu poema, ele teria formulado um poema que descrevia toda uma série de características que hoje em dia a gente encontra como o Papai Noel. Como o seu bom velhinho que trazia presentes para as crianças próximo do Natal, e que ele vinha com um trenó mágico, com as suas cenas, ajudando ele a fazer esse caminho até as casas das crianças, que ele tinha um gorro, ele era gordinho, ele era barbudo e tudo mais. Toda uma série de características estavam sendo esboçadas nesse momento pelo um Papai Noel, construindo um Papai Noel. Curiosidade, o poema, a tradução livre, seria Uma Visita de São Nicolau. Claro, e olha só, já foi conectado São Nicolau, então, com esse indivíduo que seria conhecido como Papai Noel posteriormente. Ok, então no século XIX começou a se dar um esboço dessas características visuais que a gente conhece como Papai Noel. E algumas décadas depois, em 1886, existia um cartunista, também estadunidense,
que se chamava Thomas Nautz, e ele teria criado uma imagem, desenhou uma imagem baseada nesse poema de um Papai Noel. E que vocês vão poder ver aqui essa imagem. E vocês vão ver que realmente é quase que igual ao Papai Noel que conhecemos hoje em dia. Com uma série de características, surpreendentemente parecidas. Mas ainda assim, esse Papai Noel ficou muito restrito à região. Por mais que ele tenha feito uma publicidade grande, tenha colocado presente numa revista, eu acho que foi em primeira página, não tenho certeza, essa imagem ainda assim, ela não tinha uma representatividade em lugares como a Europa, que tinham suas próprias características de Papai Noel. Não tinha uma representatividade no mundo. Então, como foi que esse símbolo de Papai Noel que conhecemos tomou conta globalmente do Papai Noel, propriamente como sendo esse Papai Noel? Só em 1931, com a publicidade de uma empresa que a gente conhece muito bem, chamada Coca-Cola, é que, baseado nesse desenho de Thomas Nautz, sei lá como se fala, baseado nesse desenho desse cartunista, que foi baseado, é claro, no poema, a Coca-Cola se apropriou dessa imagem, construiu ela, formulou de acordo com as cores vermelha, preto e branco, já que eram muito próximas da coloração da própria marca Coca-Cola, e jogou isso de forma publicitária, vendendo essa imagem relacionada à Coca-Cola, produzindo assim um Papai Noel e jogando esse Papai Noel pelo mundo todo, já que estava tentando vender o seu produto, então conectou esse Papai Noel com o seu produto e vendeu para o mundo todo. E o mundo todo comprou. Até porque hoje em dia a gente conhece o Papai Noel exatamente com uma imagem cuspida e escarrada como foi publicada pela Coca-Cola. Mas a gente não pode se confundir, como muitas pessoas se confundem, dizendo que foi a Coca-Cola que inventou. Não foi a Coca-Cola que inventou, na verdade, esse Papai Noel. Já tinha sido anteriormente, já estava sendo construído. A Coca-Cola simplesmente expandiu essa imagem do Papai Noel da forma como a gente compreende hoje em dia. Só para finalizar o vídeo, claro que tem muitas outras características muito interessantes para trazer sobre toda essa simbologia por trás do Papai Noel, até mesmo por trás do Natal. Mas eu vou finalizar o vídeo, já que seria muito longo, vou finalizar o vídeo dando alguns nomes de como se conhece o Papai Noel em uma série de países. Como, por exemplo, aqui é Papai Noel no Brasil, correto? O Noel, só por curiosidade, é baseado em uma palavra francesa que Noel significaria Natal. Então seria Papai Natal, ou algo do tipo. Em Portugal, Papai Noel é conhecido como Pai Natal. Interessante, não? Nos países anglófonos, que falam inglês, ou têm proximidade com a língua inglesa, se fala Santa Claus, alguma coisa assim. Não sei pronunciar muito bem inglês. Em países como que falam espanhol, é Papa Natal. E em países como a Itália, é Babbo Natale, ou algo do tipo. E até mesmo no Japão e uma série de outros países do Oriente, de outras regiões, não necessariamente que foram como a África, no Oriente Médio, tem algumas apropriações do nome de Papai Noel. E, bem, o que eu quero que vocês compreendam aqui é que é uma construção. É um símbolo que foi construído e ele não permanece. E isso é o legal para vocês perceberem e tentarem buscar sempre quando vocês veem uma simbologia por trás. E eu estou pegando nesse vídeo o Papai Noel. Um grande abraço para todos e um Feliz Natal! Ho, ho, ho.